não tenho cura para o lipedema, mas a partir do momento que eu controlo essa questão inflamatória, essa pró-inflamação que a minha alimentação, meu estilo de vida e a minha genética estão ali desenhando, eu freio, eu não aumento, eu não faço progressão. Sejam bem-vindos ao Imagem que Conecta. Hoje falaremos de um tema importante de uma doença subdiagnosticada, o lipedema, mas sob uma visão, sob a ótica da nutrologia. E para isso, recebemos a doutora Paloma com toda a sua expertise, com toda a sua experiência na metabologia e no dia a dia com os pacientes. Muito obrigada por ter aceito o convite e para nos explicar sobre um tema que limita a qualidade de vida e da autoestima das pacientes. Muito obrigada por ter aceito o convite. Meire, eu que agradeço muito seu convite. Me senti lisonjeada porque eu divido alguns pacientes com você, encaminho minhas pacientes para você e você sempre me ajuda no diagnóstico, né? E estar aqui para mim é uma alegria muito grande, principalmente por ser você, né? Trazendo muita informação nesse canal, que é importante, que é inovador, falando sobre imagens, né, nas doenças, até para nós médicos, às vezes, essas imagens, elas são complexas, imagina para o paciente, né, e aí você vem trazendo essa informação, assim, para o público. Isso eu achei incrível, eu achei inovador e estou muito feliz de estar aqui. Eu que agradeço o convite. Como eu falo, é fazer diferença no mundo, né? Eu brinco com as pacientes às vezes que eu sou fotógrafa, mas para a gente ser fotógrafa e só tirar foto, a gente precisa saber da clínica, precisa estar com os colegas que são os especialistas, os clínicos e os cirurgiões. Então, isso é o propósito do Imagem que Conecta, é mostrar a conexão e a importância entre as especialidades. E conte-nos um pouco de você na nutrologia e como o lipedema entrou na sua vida. A minha primeira formação foi em endocrinologia. Na Secretaria de Saúde eu tenho uma atuação já há 16 anos na medicina de família. Então, eu acredito que a medicina de família, ela me trouxe, assim, um olhar do todo, né, do contexto, da integração do nosso corpo, da não compartimentação, e a nutrologia, ela me trouxe esse conhecimento do metabolismo, né, também das nossas vias hormonais e do estilo de vida, e como isso interfere nas doenças. Então, hoje eu me vejo como uma nutróloga que vê metabolismo e hormônio e como ele se integra nas doenças e no nosso estilo de vida. E aí foi neste contexto que o lipedema entra, né? Porque, claro, a gente vê esse lance do lipedema agora muito mais patente, né, muito mais visível, sendo muito bem falado, mas na nossa prática clínica, a gente já observava que, apesar dos pacientes estarem ali com um estilo de vida bem bacana, se alimentando bem, a gente não via evolução, né? 100% daquela clínica, da dor, do desconforto, da mudança anatômica. E aí, na clínica, a gente observando isso, na minha vivência no consultório também observando isso, eu comecei a ler e entender um pouco mais sobre o lipedema. Porque, claro, na nutrologia, como a gente trata muito metabolismo, estilo de vida, emagrecimento, existe uma prevalência, uma frequência muito grande ali, né, no consultório de pacientes com lipedema, e foi aí que o lipedema foi entrando. Não só o lipedema, mas a gente sabe que tem algumas doenças que estão ali envolvidas no contexto do lipedema, e que elas são comuns, né, à endocrinologia, à nutrologia, como o Hashimoto,
né, a própria obesidade, a resistência insulínica. Então, começou a ser muito frequente a chegada de pacientes com lipedema no consultório e eu decidi me aprofundar nesse tema. E como que a gente enxerga o lipedema além de uma gordura, como doença sistêmica? A gente não pode enxergar o lipedema só como uma condição estética, certo? Não posso enxergar só como uma condição estética o lipedema. Eu tenho que compreender que ele traz algumas alterações metabólicas, hormonais, inflamatórias, que envolvem o nosso sistema imunológico. Então, ela é mais uma patologia de metabolismo, de vias hormonais e de alteração de sinalização de inflamação e de modulação, silenciamento dessa inflamação, e que ela está se expressando ali no tecido gorduroso. Então, não é somente reduzir o tecido gorduroso com uma redução calórica, né? Esse, claro, é um dos pontos do tratamento. Mas, quando eu entendo qual é a que nós chamamos de etiologia, né? Qual é a origem daquela inflamação, daquele tecido dolorido, daquela a deposição maior de gordura ali naquela região, seja ela no braço, na coxa, no bumbum, nas pernas como um todo. Por que isso está acontecendo? Né? E aí a gente começa a entender que existem alterações no metabolismo, nas vias hormonais, na resposta dos nossos receptores ali hormonais, né? Por exemplo, os nossos receptores estrogênicos, a gente tem receptores alfa e beta. Os alfa, eles são mais multiplicadores, o beta é mais modulador de inflamação, então não necessariamente a gente vai ver uma mulher com uma predominância estrogênica ali no laboratorial, mas localmente existe uma resposta diferente. E aí a gente vê também inflamação, é uma inflamação subclínica, não é uma inflamação aguda como quando a gente torce o tornozelo, né, que fica vermelho. É uma inflamação ali subclínica e a gente observa que ela não está presente só no tecido gorduroso, né? Eu falei que tem outras patologias que são comuns na endocrinologia, por exemplo, a tireoidite de Hashimoto, a gente vê uma prevalência maior de doença de Hashimoto nessas pacientes. A gente vê também uma prevalência maior de outras alterações do tecido conectivo. Então, a gente tem uma frouxidão, uma falha de estruturação no tecido conectivo nessas mulheres. A gente tem alteração na modulação do sistema imunológico. Então, essas pacientes, elas têm uma resposta alérgica muito mais intensa. A gente vê também a presença de uma prevalência muito grande de doenças inflamatórias intestinais, de intolerâncias alimentares. Então, é nesse contexto de insuficiência venosa, e você vê muito bem isso, né, nas imagens, de maior produção de fibrose nos tecidos. E aí, isso tudo faz a gente compreender que não é um evento único que está levando esse acúmulo maior. A gente vê também resistência insulínica, que aumenta o estoque de gordura no nosso corpo, né? Não é presente em todas as mulheres, mas a gente vê uma prevalência maior. Então, tudo isso nos trouxe a compreensão de que não é só estética, né? De que é patologia. E essa compreensão, ela é muito importante, porque quando a mulher se apropria disso, de que isso é doença, de que isso não é só porque eu sou preguiçosa, porque eu não malho direito, porque a minha vida é uma correria. Existe realmente uma patologia, né? E isso faz com que ela até tenha uma adesão maior. Eu acho que bem recente a gente teve aqui a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, né? Publicou um consenso. E esse consenso, ele valida mais ainda esse conceito de que lipedema é patologia. E a gente, como
paciente e como profissional se apropria disso e consegue tratar melhor, né? A gente não sabe tratar se a gente não compreender a fisiopatologia da doença, né? E tentar diferenciar para as pacientes que não é igual a obesidade, né? A diferença, você até pode nos informar, a obesidade geralmente é mais generalizada, o lipedema ele tende a poupar algumas áreas do corpo, né? Você pode falar com a gente. Clinicamente fica mais fácil quando a gente começa a entender esse contexto inflamatório. Então, é aquela paciente que sente dor, desconforto naquela região. Ela pode ter no final do dia inchaço, e na obesidade a gente não vai ver isso com tanta frequência, a não ser que a gente tenha ali outras condições associadas à obesidade, como o lipedema ou o linfedema. Então, além da desproporção, porque na obesidade eu tenho uma proporção por inteira, né? E no lipedema eu vou ver uma desproporção mais localizada. Aí ela tem desconforto, ela tem dor, ela tem uma vermelhidão ali naquele local do lipedema. Eu tenho uma história engraçada para contar de uma paciente que ela disse que o esposo sempre falava que ela não deixava ele abraçá-la. E aí ela sempre se protegia, e aí ele falava assim, você é muito brava, não me deixa nem te dar um carinho. E aí ela começou a fazer o tratamento, ela não compreendia tudo isso. Até então ela se taxava como uma mulher brava que não deixava o esposo abraçá-la. E aí, com o tratamento, ela disse que o próprio esposo notou. Ele falou assim, o que está acontecendo que você está menos brava? Eu vou ter que achar um outro apelido para você. Aí ela, mas e por quê? Aí ele, porque agora você me deixa te abraçar, te apertar, sem que você reclame. E aí ela trouxe isso, Paloma, eu acho que isso já é um resultado do meu tratamento. Aí, para além disso, claro, os exames de imagem, eles ajudam muito a gente a definir, porque tem mulher que você bate o olho e é muito clássico. Esta mulher tem lipedema. Mas tem mulher que, principalmente as mais magrinhas, fica mais difícil fazer o diagnóstico. Então você diz isso para mim com muito mais propriedade, né? Que a gente, quando bate o olho na ultrassonografia, observa aquele espessamento, né? Ali do tecido subcutâneo, observa mais fibrose, observa mais nodulação. E na obesidade, esse tecido é mais homogêneo. Né? Ele é mais verdadeiro, mais parecido com um tecido normal de uma paciente que não é obesa, é só porque o tecido gorduroso ele vai estar mais robusto, né? E diferente também do linfedema, que a gente, né, como vocês descrevem, o favo de mel, né, ali é mais um edema muito mais traves. Então a imagem me ajuda muito, os exames de imagem me ajudam muito a definir o diagnóstico quando eu tenho dúvida. E também, laboratorialmente, eu posso ter alguns sinais de inflamação clínica, eu posso ter laboratorialmente, posso visualizar essa predominância estrogênica, mas como eu te disse, nem sempre isso existe. Ela vai ter os hormônios bem equilibrados, mas localmente eu sei que eles estão atuando diferente. Mas de verdade, o diagnóstico é sempre muito compartilhado com a paciente. Muitas vezes ela já chegou e já falou, olha, eu tenho lipedema, Paloma. Eu só vou juntando o quebra-cabeça, né, para fechar o diagnóstico. E essas pacientes que chegam mais orientadas, né, no consultório, você acha que a informação é a internet, o maior conhecimento da doença? Com certeza, tem a ver com o maior conhecimento da doença. Tem a ver também porque a nutrologia, ela nem sempre é a primeira especialidade que o paciente procura, né? Na maioria das vezes, os meus pacientes, eles já vieram de outros profissionais, não é a porta de entrada, né? Quando tem alguma patologia, alguma doença, quando está percebendo que alguma coisa está fora do lugar. Então, ele já vem com muitos exames, ele já vem com muitas investigações, e aí eu só faço
me ajuda muito nos diagnósticos de exclusão, diferenciais, porque sempre já tem ultrassom vascular, já passou às vezes por uma cirurgia com cirurgião plástico, que percebeu uma melhora na parte estética, mas não percebeu uma melhora na parte clínica. E né? metabólica. E metabólica. E intestinal. E a gente sabe que eu não tenho cura para o lipedema, mas a partir do momento que eu controlo essa questão inflamatória, essa pró-inflamação que a minha alimentação, meu estilo de vida e a minha genética estão ali desenhando, eu freio, eu não aumento, eu não faço progressão. Quando a gente controla inflamação, a gente vê a parada da progressão da doença. Então, esse monte de informação que cada vez mais a gente está tendo, e essas pacientes que já vêm de falências de outros tratamentos, fazem com que ela já chegue pronta, e isso para mim é ótimo, porque ela compreender e ela entender que ela tem aquela patologia vai fazer ela aderir melhor ao tratamento. E eu gosto de paciente sabido. Eu gosto de falar muito no consultório, eu gosto de fazê-la entender que não é somente sobre emagrecer, não é somente sobre cortar carboidrato, baixar o peso, fechar a boca, usar a canetinha e emagrecer 10 quilos. A clínica, o metabolismo dela não mudou, o intestino dela não mudou. Né? E eu gosto de focar muito. A nutrologia fala muito sobre estilo de vida, sobre alimentação e fala muito sobre intestino. Né? A gente não trata o intestino só na gastro. A gente também trata melhorando o nosso estilo de vida e compreendendo inflamação. Por exemplo, é no nosso intestino que a gente tem bactérias que vão favorecer inflamação ou não. A gente tem bactérias que vão participar do metabolismo desse nosso estrogênio. O nosso fígado empacota o excesso de estrogênio. Eu vou chamar empacota porque facilita, né? Conjuga, faz uma conjugação ali e elimina isso nas nossas fezes. Mas quando chega lá, se a gente tem uma flora que não é competente, que a gente chama de disbiose, que é muito fermentativa, que é muito pró-inflamatória, essa flora desempacota e isso volta, e aí fica perpetuando essa predominância de estrogênio, mas também tem a ver com a inflamação. E aí, quando a gente fala em inflamação, fica um pouco subjetivo, né? Porque é muito mais real aquela inflamação que eu cortei e fez toda aquela tríade de edema, calor e rubor que a gente vê. Mas essa sinalização do nosso sistema imunológico, ela aqui também está muito comprometida. Então a gente tem mecanismos próprios de ficar reparando toda essa inflamação, esse estresse metabólico que acontece no nosso corpo. Dentro do lipedema, essa sinalização ela está um pouco silenciada. Então a gente vê esses pacientes com muito mais fatores de inflamação, citocinas, interleucinas, que vão fazendo com que eu tenha mais permeabilidade vascular. Por isso que eu tenho também mais dor, porque a inflamação ela causa dor, né? Por isso que eu tenho mais doenças autoimunes aqui associadas, né? Por isso que também, quem tem dor também é estressado, mas não é só por conta da dor, também tem a ver com essa inflamação, ela está aqui num contexto geral. O nosso corpo ele não se compartimenta. É a paloma cabeça, é a paloma tireoide, é a paloma gordura, é a paloma sistema reprodutivo, é como um todo. Então, a mulher ela tem mais estresse, ela está mais estressada mesmo, porque existe neuroinflamação ali também, então ela fica
talvez mais dispersa, né? O novo consenso até fala, não com uma evidência tão forte, a gente precisa de mais estudos, mas fala sobre o TDAH nessas mulheres ser mais prevalente, né? Infertilidade também, porque a gente tem aqui uma doença que tem o mesmo contexto inflamatório, de resistência insulínica contribuindo, que é a endometriose e que compromete a fertilidade dessas mulheres com lipedema. Então é mais um achado que leva a gente a entender todo o lipedema como realmente apenas um local onde essa síndrome está me mostrando inflamação. As pacientes, né, elas não têm a orientação e a sabedoria, não por ignorância, mas por falta, às vezes, de informação e de conhecimento, que o tecido adiposo, ele não está ali só para ficar acumulado. Ele tem uma função endócrina, ele tem função imunológica, ele tem função metabólica. Então, a gente consegue transformar hormônios no tecido adiposo, né? Você mede no sangue, mas tem, como você falou, atividade metabólica. Então, não é só acumular fofura, não é obesidade, é uma doença que tem predisposição à resistência insulínica, que também é um fator de risco para doenças cardiovasculares. Sim. Então, as pacientes também não sabem que o intestino, eu tenho um professor idoso, né, super querido, que ele falou assim, um dia conversando com ele falou assim, o nosso intestino não é o segundo cérebro, ele é o primeiro. Ele é o primeiro. Então, as pacientes da endometriose, elas têm muito medo também de ressecção intestinal. E falam assim, olha, eles não tiram segmento de intestino se não for extremamente necessário. Porque eu ainda brinco com elas, assim, o intestino não é só para passar fezes. Ele é um órgão também endócrino, ele também é um órgão imunológico, e como você nos explicou, ele também tem função mais complexa, mais ativa no sistema imune, né, no desempacotamento, né, dos hormônios, e aí você reabsorve e aumenta ainda a resistência ao estrogênio. Sim. E na imagem, nós somos capazes de graduar, né? Nós temos um consenso, temos uma escala para graduar o lipedema em grau 1 até grau 4, igual você falou, tem as pacientes que você bate o olho, essa é lipedema. Naqueles casos mais duvidosos, ou que querem fazer um acompanhamento, no tratamento, na resposta ao tratamento ou até no diagnóstico, nós somos capazes, que o tecido adiposo normal, ele tem uma cor, né? A gente chama de ecogenicidade, homogênea, sem sinais de inflamação. Na obesidade, ele não tem alteração dessa cor, dessa ecogenicidade. As traves, né, os septos são paralelos, que a gente fala que é uma prateleirinha, são todos ali paralelos. No lipedema a gente já tem esses septos desorganizados, tem sinais inflamatórios, a gente tem o edema do tecido adiposo, e aqueles nódulos que são palpáveis, que são angiolipomas, aqueles nódulos inflamatórios todos, o ultrassom dermatológico. Eles aparecem muito bem ali. Além de graduar também a espessura, né? Nós temos os protocolos de pré-tibial, face lateral de coxa, e consegue fazer o mapeamento do membro inferior ou superior. E o exame, ele também me ajuda, o exame de imagem, ele também me ajuda a definir quando é hora de manter o tratamento conservador na nutrologia, na endocrinologia, e quando é hora de ir para um tratamento mais avançado, que seria dentro da cirurgia plástica, da cirurgia vascular, porque a gente faz comparativos, né, de exames de progressão de tratamento, e aí é claro que clinicamente eu também vou entender que essa mulher não está avançando né, na melhora do aspecto físico e de todas essas outras questões que a gente vem conversando. Mas a imagem, ela me dá muito mais propriedade para mostrar que, olha, até aqui a gente conseguiu avançar muito, mas a gente precisa de um tratamento mais coordenado, mais estruturado, com
outros profissionais, e geralmente entra aí o cirurgião plástico ou o cirurgião vascular, porque é muito comum existirem aqui doenças de circulação, realmente doenças estruturais, né, com formação de muitos microvasos, e com, às vezes, necessidade cirúrgica aí também pelo vascular e não só na cirurgia plástica. Então, o exame de imagem é excelente nesse sentido. O exame de imagem, ele consegue validar o diagnóstico naqueles pacientes que têm doença subclínica, talvez não metabolicamente, porque a fisiopatologia da doença a gente explicou que é metabólico, é imune, é inflamatório, mas a gente consegue validar um tratamento e até melhorar a consciência das pacientes. Sim. Porque ela se olha no espelho e fala assim, eu já fiz tudo, né? Ela se empenha, mas ela ainda acha que aquilo depende dela. É lógico que depende, né, dos pacientes, mas que ela precisa de ajuda. Que, igual você falou, não é fazer dieta hipocalórica, né? É todo um eixo metabólico, hormonal, imunológico. E isso, quem adequadamente vê é o pessoal da endocrinologia, vocês da nutrologia, ainda mais você, nutróloga e endócrina. Você é a pessoa que tem mais propriedade para nos dizer e ver como está esse eixo metabólico, esse eixo hormonal dos pacientes. E quando a paciente se apropria do tratamento, entende o tratamento, ela materializa aquilo que ela sente ali no exame, ela adere mais, é o que eu observo, sabe? Ela adere mais ao tratamento porque não é tão simples. A gente já falou que a patologia tem todo esse contexto de múltiplas causas, múltiplas torneiras alimentando esse meu balde cheio. Então, o estilo de vida, ele tem que mudar muito, né? Por mais que ela já tenha um estilo de vida saudável, a gente precisa quebrar isso e fazê-la entender que vai além, né? Só de uma dieta mais limpa. Eu preciso de um intestino funcionando muito bem. A maioria das pacientes, ou elas têm diarreia, ou elas têm constipação, ou elas migram entre isso. Então, o início do tratamento sempre está aqui, com foco na questão intestinal, funcionamento intestinal. Às vezes ela chega querendo logo um hormônio, uma tirzepatida, e muitas já chegam com o uso disso e sem melhora clínica, porque é preciso que elas entendam que vai além de somente emagrecer e somente mudar a questão hormonal, né? Fazer reposição hormonal. E não é fácil, então é um tratamento sistêmico, é um tratamento de longo prazo, mas ele é efetivo, né? Esse caso dessa paciente, do abraço, né, me marcou muito, porque é uma questão muito importante, né, para a mulher, para o casal, mas eu tenho inúmeros outros casos de pacientes com muito sucesso, e no final elas falam, Paloma, tá valendo a pena a caminhada, porque não é pontual, até a paciente que vai para o tratamento cirúrgico, ela precisa dar continuidade, porque como nós conversamos aqui, é a permanência da inflamação que faz perpetuar e alimentar e fazer a doença progredir. Então, quando ela vem tratando, aí ela vem melhora no contexto geral. Então, ela melhora cabelo, pele, ela melhora o humor. Ela perde peso, claro, sim, também. Ela melhora a relação dela com o ciclo menstrual, né? Porque não é um tratamento ali pontual. Como é uma doença de origem sistêmica, o tratamento é sistêmico, então afeta tudo. Ela melhora a libido, ela melhora a potência dela de trabalho, a energia no dia a dia, ela melhora sono, porque sono é também um dos focos aqui nessa mudança de estilo de vida, e justamente por ser complexo dessa forma, não é fácil para a paciente entender. O exame de imagem vem mostrando, a melhora clínica vem mostrando, mas você sabe que o paciente valoriza muito uma boa imagem, né? Meu exame melhorou. Aí pronto, elas adoram isso,
E aí você traz para mim esse bom resultado aí, né? Essa boa notícia quando está acompanhando a paciente. É do ser humano, né? A gente quer ver, é o ver para crer, né? Então tudo que a gente pode oferecer para o paciente, falar para eles que não é fácil, né? Eu falo assim, olha, se fosse fácil todo mundo faria. Dieta não é fácil, ir para academia não é fácil, mas para mostrar que a gente está junto com eles, né? Principalmente vocês do apoio clínico, do segmento das pacientes, eu acho que essa orientação é importante, porque eles pensam que às vezes é só falha da dieta, falha da academia, e a gente que não tem, né, o lipedema diferente, eu falo que vai na força do ódio para a academia, imagina você tá dando sangue, se empenhando tanto e não vê resultado. E a gente vê isso no espelho, e elas veem isso no espelho e não vê a melhora. Isso é frustrante. Aproveitando o gancho aí que você falou de atividade física é essencial, né? A gente tem, por baixo desse tecido gorduroso, a musculatura. Então, quando essa musculatura ganha corpo, ela sustenta melhor esse tecido, e aí eu venho perdendo peso, eu preciso de músculo ali para dar contorno, para dar beleza, mas o músculo também modula o hormônio positivamente, o músculo compete com essa minha predominância estrogênica, né, porque só de eu ter mais músculo estar ativando musculatura, eu favoreço mais a minha produção de androgênios, né, no meu corpo, que vão competir com esse excesso de estrogênio. Aí vem a melhora estética, aí vem a melhora metabólica, vem a melhora da inflamação, porque quanto mais musculatura, a musculatura também trabalha positivamente para essa anti-inflamação. Mas também não é se matar de malhar na academia. Uma atividade física muito intensa, que faz muita lesão muscular, ela não é benéfica aqui para a gente. A gente quer um ganho de massa muscular, a gente quer trabalhar a circulação local, mas a gente não quer exageros, assim como na dieta. Então, trazendo um pouco aqui do que eu converso sobre a orientação alimentar com o paciente. A gente fala muito sobre reduzir carboidrato, né? Vamos reduzir carboidrato. Os estudos mostram que a resistência insulínica está ali presente, então, para liberar a insulina demais, para favorecer essa minha resistência insulínica, é porque eu estou comendo carbo, vou cortar absolutamente carbo. A gente não pode fazer isso, porque naturalmente não vou ter nutriente para essa massa muscular trabalhar. Mas uma dieta com baixo carboidrato é excelente para essa paciente. E algumas temporadas mais curtas de uma dieta cetogênica, os estudos também mostram que é benefício, porque a cetogênica ela tem um trabalho intenso nesse receptor de insulina e ela está jogando caloria para baixo de toda forma, mas a longo prazo isso pode comprometer, né, todo o contexto metabólico da paciente. Uma dieta muito boa aqui também seria, por exemplo, a dieta mediterrânea, né, que ela é muito anti-inflamatória, né? A gente reduzir o excesso de frutose também ao longo do dia e a gente trabalhar para um intestino mais competente, né? Um intestino que funciona diariamente. Então, quando eu converso com a minha paciente, que ela me fala, eu faço cocô todo santo dia, e ele é bonitão, pronto, eu já sei que o meu foco de tratamento não vai ser ali, e que ela tem outras fontes alimentando que não necessariamente o intestino. Então não é tratar toda paciente igual, né? Para cada paciente, um fator está sendo mais contribuinte, e o desafio no consultório é tentar entender qual é esse fator e atacar nele. Mas na maioria das vezes, 100% das pacientes elas têm indicação de reorganizar a questão da atividade física. Ou ela está muito intensa, ou para a grande maioria ela nem existe. E ela precisa estar aqui. Ela também, assim como nós falamos sobre intestino, sobre modular a inflamação, a gente também tem como um dos pilares do tratamento a prática da atividade física. E isso é gradual, né? Igual você falou, se matar na academia, vai fazer lesão, não vai conseguir seguir
o tratamento. E esse ganho de massa muscular gradual, como ela disse, é o importante, né? Eu falo para as pacientes, só a gente precisa de músculo. Quanto mais músculo você tem, menos osteoporose você vai ter. A gente vê isso nas pacientes, até esses dias eu postei, eu falei assim, eu me recuso a ter 60, 70 anos com osteoporose. Então vamos malhar, vamos agachar agora para não ter osteoporose lá com 60 anos. Né? É tudo pensando a longo prazo, em qualidade de vida. Não é fácil, falo com elas que não é fácil, mas que a gente tem que seguir por esse caminho, que eu falo que atividade física e dieta salvam vidas. Sim. É melhor que muito medicamento, se ele for usado de maneira errada. Mas a paciente, quando ela vem no consultório, né, Meire, ela, assim, se fosse para ela fazer dieta e atividade física sozinha, ela já teria conseguido. Muitas coisas na vida dela fazem ela estar ali naquele ponto, né? Eu costumo falar com as minhas pacientes, eu sei que é luta por cima de batalha. Então, quando ela chega no consultório, ela quer um tratamento medicamentoso de alguma forma, tá? E a gente tem como eu te disse, a depender de quem é que mais está alimentando aquele lipedema, a gente vai ter para cada mulher, para cada metabolismo, um tipo de tratamento. Então, ela não vai conseguir sozinha, se fosse para conseguir sozinha, ela já teria feito, né? E a gente não pode ter medo de prescrever medicação para tratar o lipedema. Hoje a gente não tem fortes evidências científicas sobre o assunto, né? Como eu te disse, a gente parece ser muito recente o tema, não é, né? Ivo Pitangui, por exemplo, há muitos anos atrás já operava lipedema, já falava sobre lipedema. O Brasil é pioneiro sobre isso no tema, né? Sobre esse tema, sobre conduta cirúrgica no tema. Então não é uma novidade, mas a gente tem hoje, né, por exemplo, a canetinha emagrecedora que o paciente chama, e eu vou falar assim, canetinha, a gente como médico não fala, mas a gente está falando aqui para o paciente. Ela realmente tem uma forte evidência, mas e talvez o emagrecimento mais rápido, a gente vendo uma grande quantidade de pacientes emagrecendo, também a facilidade de acesso a cirurgias bariátricas, eu acho que isso tornou mais evidente o lipedema para nós, trouxe isso, né, aumentou a nossa, não a prevalência, mas o quanto a gente vê agora o lipedema, porque eu tirei a obesidade e aquilo não mudou. Eu tenho tratamentos mais efetivos para a obesidade, por que isso aqui não saiu junto com todo o resto de gordura? Então isso acionou na gente, né, botou uma bandeira vermelha em cima daquele tipo de gordura, que antes a gente colocava no mesmo pacote da obesidade, né? Mas ele não é o único tratamento, então desesperadamente as pacientes falam, eu quero, e eu mostro o paciente que usa, que já chegou no consultório usando e não teve melhora do lipedema, e mostro o paciente que nunca usou e teve melhora. Então não é só sobre tratamento medicamentoso, até porque a gente tem pacientes aqui que não têm acesso a um nutrólogo, não têm acesso a um exame com uma médica da sua competência, né? De experiência, porque é um olhar experiente, é muito examinador dependente. Então, elas precisam entender que, antes de falar, nós estamos aqui já há quanto tempo conversando, e nós começamos a entrar no tema medicamento. Antes disso, a gente falou sobre muitas outras coisas, né? Que não são exclusivamente dependentes da medicação, mas medicação é um dos caminhos, sim. Um dos pilares, né, do tratamento. Sim. E essa é a chave, né? Ensinar para a paciente que não é falta de vontade da paciente e que temos outros caminhos a seguir. E espero que várias pacientes tenham essa oportunidade de ter colegas, né, como você, que olham a paciente como um todo, e não como uma paciente preguiçosa,
que não adere ao tratamento e entender que é sistêmico e que ela tem outros fatores causais, outros problemas, entre aspas, a serem resolvidos e colocarem na engrenagem todos para funcionar. É muito também sobre aceitação, né? A gente não tem como não falar sobre isso, né? Dar esse acolhimento para a paciente. Ela entender que ela, se compreendendo, ela aceita, alinha as expectativas. Então, ela acredita que ela vai perder 15 quilos em 15 dias e quando é que eu vou parar esse tratamento? Ela entendendo que é doença e que é doença crônica. Quando a gente fala doença crônica, para traduzir, que fica mais, assentar mais no consenso comum, doença crônica, hipertensão, diabetes. Quando eu compensei hipertensão, diabetes, eu não abandono o tratamento. Eu não abandono a medicação que eu pego e tomo todo santo dia. Então, o estilo de vida, organização metabólica, inflamatória, de sistema imunológico, olha como é complexo, né? Como é profundo. Eu preciso de cuidado continuado. Então, quando é que eu vou abandonar isso aqui? Não, você não vai abandonar. Quando é que eu vou ter este corpo magrinho? Às vezes você não vai ter esse corpo magrinho, mas ele vai estar muito melhor do que quando você começou, e você no meio do caminho também vai trabalhando a aceitação de quem você é, de como é o seu metabolismo e de que a gente vai moldá-lo, a gente pode moldá-lo e que você é ponto-chave nisso. Não é só a doutora Paloma ou qualquer um outro médico, ou eu preciso estar com um médico com expertise. Você pode estar no melhor médico, mas o melhor condutor do seu tratamento é você, principalmente quando a gente está falando de doenças crônicas. A importância do médico especialista e treinado, né? Na endometriose a gente fala que a paciente da endometriose ela precisa de um dono, mas não um ginecologista generalista, um ginecologista especialista em endometriose. Então, um nutrólogo que tenha esse conhecimento, um cirurgião plástico que tenha o conhecimento de lipedema e que saiba que orientar, né, o paciente dos bloquinhos do quebra-cabeça que a gente deve montar. E nesse quebra-cabeça seu, né, da medicina integral, do metabolismo, do processo inflamatório, como a gente pode atuar no controle da dor, do edema e do processo inflamatório desse paciente? Dentro da nutrologia, a gente então, como eu já havia falado um pouco aqui, o foco primeiro, inicial, porque eu observo na maioria das minhas pacientes, elas não estão com o intestino ok, trabalhando eubiótico, trabalhando corretamente. Então, tentar identificar se existem intolerâncias alimentares que essa paciente ainda não conhece ou já conhece e não respeita, porque a gente sabe que quando eu tenho um intestino que funciona adequadamente, eu trabalho já desde aí inflamação. Então, a gente vem com probióticos, com fibras e com organização alimentar, uma alimentação mais anti-inflamatória. Um outro foco importante é a gente tem dentro o sistema imunológico. Aqui a gente tem uma hiperresposta de um componente importante do nosso sistema imunológico, que são os nossos mastócitos. Os mastócitos, eles produzem então uma histamina. Essa histamina que deixa a mulher com aquela vermelhidão, e você olha para a perna dela, até aqui ela é de uma cor, aqui ela já é mais vermelhinha, e depois ela volta a ficar com a cor comum dela. Então, modulando essa resposta dessa histamina, trazendo a gente, claro, né, eu como nutróloga não posso deixar de falar o tempo todo sobre a alimentação, uma alimentação que é anti-histamínica. E aí, se a gente for falar sobre isso aqui, talvez a mulher até fique chateada, mas, por exemplo, é um vinho, a lactose,
o glúten, né, eles são pró-histamina, mas a gente tem até algumas frutas e outros alimentos que estão no nosso dia corriqueiramente e que a gente não vai tirar 100%, mas a gente vai reduzir importantemente os excessos. Mas também a gente tem medicamentos anti-histamínicos para essa mulher em que esse flush, essa vermelhidão predomina. Eu sei que ali o sistema imunológico está agindo muito mais, né? E aí, falando sobre agora como tratar o eixo hormonal. No eixo hormonal, a gente não necessariamente eu vou tratar usando hormônio, usando testosterona. Alguns profissionais, por experiência clínica também, usando a gestrinona, mas a gente não tem evidência clínica sobre isso. Mas pelo simples fato da gente emagrecer, como você mesma disse, o nosso adipócito, a nossa célula de gordura, ela tem potencial metabólico e endocrinológico. Dentro dela, eu tenho uma enziminha que ela converte essa minha testosterona em estrogênio, certo? Então, e eu não quero essa predominância estrogênica, você se lembra? Então, quando eu emagreço, eu estou tratando os meus hormônios. Então, não é só sobre dar hormônio para minha paciente, é modular essa resposta dessa enzima. E na mulher com lipedema, a gente já tem estudos mostrando que essa enzima ela é hiperativa. Então, só de eu reduzir o tecido gorduroso no contexto geral, eu já melhoro isso. Não só também melhora a resposta inflamatória, porque a gente sabe que a gordura visceral, aquela gordura que a gente chama de gordura amarela, ela é pró-inflamatória, né? Mas essa gordura subcutânea também, e essa gordura visceral, elas também moldam meus hormônios. Tratando o hormônio também, por exemplo, eu olho para o fígado. Esse fígado é competente? Aí trago de novo a questão alimentar. Esse fígado está sempre tendo que metabolizar excesso de medicamentos. Esse fígado está tendo que metabolizar excesso de alimentos industrializados, de contaminantes do nosso ambiente. E aí um fígado que não é competente, como é que ele interfere no meu equilíbrio hormonal? Ele produz uma globulina que cola na minha testosterona, por exemplo, e ela não fica livre para atuar no receptor. Então, quando eu melhoro esse trabalho hepático, dando um sossego para esse fígado que estava ali metabolizando medicações que não eram necessárias ou que estavam em doses elevadas, ou ele está tendo que ser muito competente, gastar muito tempo trabalhando uma alimentação muito industrializada, as pessoas empacotam muita coisa, vão menos ao açougue, vão menos ao verdurão, ao sacolão, e a feira do mercado é caríssima, né? Eu até falo para os meus pacientes, a feira do mercado vai começar a ficar mais barata, mas a outra também vai começar a ficar mais cara. Então eu tenho um fígado que produz mais essa proteína vai colar na minha testosterona e não vai atuar. Quando a gente começa a ver essa proteína cair, eu tenho mais testosterona livre para atuar. Então eu não preciso dar testosterona para essa minha paciente. É assim que eu estou tratando o hormônio. Mas em alguns casos, principalmente ali em fase de transição, por exemplo, na transição hormonal da menopausa, transição menopausal, naquela menina que está menstruando agora, naquela mulher gestante, a gente vê que são fases em que eu tenho flutuações hormonais e a minha flutuação hormonal desencadeia ou complica meu quadro de endometriose. Então aqui, por exemplo, na transição de endometriose, complicam o meu quadro de lipedema. Então aqui na transição menopausal, eu vou sim precisar muitas vezes modular esses hormônios, tá? E aí, suplementar, né? Muitos pacientes pensam assim, no nutrólogo eu vou logo suplementar. O que o nutrólogo vai me dar de suplementos? Aqui a gente tem, por exemplo, o ômega 3, que tem competência para modular a inflamação, mas a gente precisa de um excelente ômega numa dose melhor, né? Maior. A gente tem aqui a creatina. Hoje a gente tem o PeptiStrong, a gente tem aminoácidos, cadeias de aminoácidos hidrolisadas, que vão sinalizar para eu ter um maior ganho de massa muscular.
Então você está vendo que existem sim alguns suplementos, a gente tem poucas evidências científicas em outros suplementos, cúrcuma, resveratrol, mas alfa-lipoico, mas isso é muito individual, uma resposta muito individual e ainda carece de estudos para a gente comprovar isso. Em alguns casos a gente pode usar, quando ele foi aquelas pacientes que não conseguem aderir ao estilo de vida, a gente pode usar como um teste terapêutico, mas a evidência não é tão grande como a gente vê evidência quando a gente melhora o estilo de vida, quando a gente melhora o intestino, quando a gente emagrece, quando a gente tira ela do sedentarismo. Mas a gente pode lançar mão de alguns desses suplementos. Mas você está vendo que não necessariamente o foco é uma medicação que trata o lipedema. Ela trata o contexto. E o lipedema, como nós conversamos aqui, ele é uma expressão de várias alterações metabólicas que estão acontecendo. À medida que eu vou melhorando essas alterações metabólicas, a estética vai aparecendo. A resposta ali física vai aparecendo. E clínica, né? Muito bom. Isso. Queria que você deixasse um recado para aquelas pacientes que precisam de ajuda, que acham que tem o lipedema ou que têm dúvida que tem o lipedema. É isso. A primeira coisa que eu quero dizer para você é que primeiro você não está sozinha, né? Cada vez mais você vai ver, a gente está aqui no programa da doutora Meire, que é uma imaginologista trazendo para você informação sobre o tema. Então sempre procure informação, porque sozinha você não está. Cada vez mais se aproprie desse conhecimento, se aproprie do tratamento, abrace esse tratamento para você conseguir conquistar uma melhora em vários contextos. Não é só no contexto do lipedema, mas a gente sabe que o lipedema, ele afeta muito a nossa qualidade de vida, a nossa autoestima, mas ele tem tratamento, ele tem solução e ele traz sim um impacto muito importante em vários campos da sua vida. Mas é claro que você precisa buscar a informação correta, uma informação com segurança e uma informação que traga para você expectativas reais, né? A gente não tem uma pílula ou um tratamento medicamentoso único, como, por exemplo, a tirzepatida, uma canetinha, mas a gente pode ajudar você com um tratamento para fazer com que você alcance mais rápido, ou que esse caminho fique um pouco mais leve, né? Eu acho que é para isso que a gente está aqui, é para trazer mais leveza para um tratamento que a gente falou muitas vezes aqui a palavra complexo, mas talvez complexo do ponto de vista metabólico. No seu dia a dia, quando você entender o contexto de tudo fica muito mais leve e mais fácil. É isso, entendimento, trazer informação. Quero agradecer por você ter nos ensinado sobre o lipedema e ter deixado tanta informação importante, tantas orientações, tanto do ponto de vista de como a doença acontece e como ela se manifesta e como tem tratamento. Esse é o Imagem que Conecta, é mostrar a integração das especialidades e trazer informação. Até a próxima imagem.